Olá, famílias! Olá, pai, mãe, filhos, jovens e adolescentes, todos que estão nos acompanhando nesse podcast Papo de Família. Nós estamos conversando sobre a realidade das famílias, reforçando, né? Sempre sob a luz da exortação apostólica Amoris Laetitia, do Papa Francisco. Eu estou aqui com a Malu, minha esposa, e vamos juntos abordar o capítulo 2 da exortação, a realidade e os desafios da família. Du, é verdade, a exortação ela é muito rica. E o Papa Francisco pediu para que a gente propagasse, né? Para que fosse realmente divulgada, porque nela tem um conteúdo muito rico. Então, esperamos que você, que nos ouve, né, se ainda não tem, adquira a exortação ou baixe no site do Vaticano, pois vale a pena você ler. Nesse nosso bate-papo, na verdade, a gente acaba pincelando alguns pontos, né? Que com certeza, se você ler, reler, será realmente uma grande graça para você, para sua família, né? Esse capítulo da exortação nós dividimos em 2 episódios. Nesse primeiro, temos a oportunidade de conversar com um casal maravilhoso que nós amamos muito, o Marquinhos e a Solange, né? Sejam bem-vindos! Olá, Malu, Eduardo. Que maravilha, né? Que alegria a gente poder estar assim, né? Nesse bate-papo, conversando. Agradeço muito já, desde o início, esse convite. Vai ser eu acredito assim que vai ser uma partilha de muito crescimento para nós e para todos, né? Que vão poder estar ouvindo, né? Esse bate-papo, essa conversa, né? E essa formação, assim, né? Que essa exortação nos traz para a nossa família. Olá, Malu, olá, Du. É uma alegria estar com vocês, né? Agradecemos o convite, né? Sabemos da responsabilidade, né, dessa missão, né, que é partilhar, né, a vida em família, a vida em casal, né? Mas nós sabemos também, né, que faz parte da nossa missão, né, e que muitas famílias sejam alcançadas através desse nosso momento de partilha, bate-papo e trocas de experiência. Isso mesmo. E quanto tempo vocês têm de casado? Nesse ano, em dezembro, nós vamos estar fazendo 21 anos de casado, né? Olha, que legal. Passando de maior já para 21 anos, graças a Deus. Que beleza! Vocês são de onde? Vocês são daqui de Campinas? Não, nós estamos morando em Campinas, mas nós somos natural de São José dos Campos, né? No litoral. No litoral não, né? Do nosso lado, Vale do Paraíba, isso, mas do Vale. Esse capítulo 2 da exortação, ele começa com uma frase muito interessante do Papa Francisco. Ele diz assim: o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da igreja. Solange, vocês já tiveram uma experiência de morar em outra cidade, né, que não seja Campinas, como você disse, São José dos Campos. Com base nessa experiência, vocês têm algo para nos trazer, né, dessa relação que teve familiar, de estar em outra cidade, como é lá o convívio, né? Tem ajuda? Um ajuda o outro? É diferente daqui de Campinas? O que você estabelece, né, como comparação para nos dizer? Então, a gente, né, nós dois somos naturais, né, de São José dos Campos, como o Marquinhos disse, lá do Vale, né, nós nascemos lá praticamente no mesmo bairro, né, desde sempre crescemos na mesma comunidade paroquial, frequentávamos a mesma comunidade, catequese. Os nossos pais, né, são amigos, muito amigos, a gente só veio saber isso depois, né, do tempo de namoro e tudo, né? Que bacana! Então foi uma surpresa, sabe? Porque aí quando, né, eu fui contar para minha mãe, né, a gente foi conversar que era o fulano, aí ela falou, meu Deus, sabe?
E assim, isso a parte da mãe, né? Aí quando virou pro lado do Do pai, pai. ainda era mais Tinha mais histórias ainda, mais né? laços ainda, coisa assim, de quando eles eram meninos, vamos dizer assim, moleques, né, na época, muito jovens, né, e a gente, né, não sabia disso, porque não havia, né, proximidade. E quando eu falei assim, que a gente nasceu, cresceu e viveu lá na mesma comunidade, não quer dizer que a gente se conhecia, sabe? A gente Entendi. frequentava ali, muito interessante, né? Os planos de Deus foram, assim, muito bem trabalhados para a gente só se conhecer lá na adolescência, com 16, 15 anos, né? E assim, as famílias se conheciam, eu estudava com o irmão dele e tudo, mas eu e ele, a gente não se conhecia, né? Era bem assim. E se tratando, né, falando aqui da comparação das cidades, né, quando eu peguei esse trecho aqui para refletir e tudo, né, realmente, sabe, eu fiquei lembrando muito disso, realmente tem muita diferença, né, e lá onde a gente morava, já de casado, é uma região, podemos dizer assim, rural, sabe? Lá a gente chama de chácara, né? Entendi. Não é nada retirado da cidade, nada disso. Mas é uma região assim que o nosso bairro era de estrada de terra, a nossa casa fica, ainda temos, né? Nossa casa lá, graças a Deus, ela fica no final da rua, de uma rua sem saída, sabe? Então é uma coisa assim muito boa, muito gostosa, onde Aconchegante, né? isso mesmo, aconchegante. E Uhum. aonde ali no final da tarde, comecinho da noite, né? Os vizinhos saíam ali, não são muitos, né? Porque é uma ruinha bem estreita, mas a vizinha, né, já saía ali, o rapaz chegava do trabalho, já ia guardar o carro, lavar o carro, o que fosse, né? E ali a gente já arrastava uma pedra ali no chão, né? Um Sim. bloco ali debaixo da árvore, e ali já ficava, de repente já vinha um Já, violão, já trazia uma comidinha, um um petisco, lanche. mas Que Virava gostoso! festa. isso. Virava festa ali já, né? Ali tem, até hoje tem, né, uma Até hoje árvore tem. muito Sim. grande lá, e aonde ali a turminha se reúne ainda, até hoje, quando a gente vai lá visitar, né, a sogra e, né, meus cunhados moram lá, a gente ali na frente do portão ali, é onde vem um junto ao outro, o outro tem gente ali, né, e já vem também, e ali a gente fica, perde horas ali, perde não, né, fica ali convivendo É. horas ali, a gente nem... E é uma proximidade muito grande, assim, né? Porque daí um já fica sabendo, né? Assim, como se diz, né? Que como fala aqui no, da diferença de uma cidade grande para uma cidade pequena. Porque ali a gente um vai conhecendo a necessidade do outro, né? Já vai Olha que podendo acolher bacana. já vai podendo acolher o outro na necessidade dele, né? Já dá Sim. uma dica. Isso Então, o mesmo. Solange e Marquinhos, é bem a frase que diz, né? O bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da igreja. Quer dizer, qual é o bem ali de vocês? A convivência fraterna. A convivência. A Uhum. convivência fraterna de vocês, né, de vizinhos, fez com que vocês se conhecessem, se conhecendo, né, nesse mundo, né, de Deus, né, foram para a igreja e olha o que se tornou uma família, né? Que coisa mais Pois é. linda, né? Então é isso mesmo, o bem da família é decisivo para o futuro do mundo e da igreja. A família de vocês é um exemplo assim, né? Bem isso mesmo, né? E como você perguntou da comparação, né? Se há muita, né, comparação, porque hoje a gente mora aqui em condomínio, né? Em prédio, né? Então a gente sabe da realidade que é isso, né? Campinas, cidade, né, muito grande, a gente precisa se preocupar com segurança, temos as crianças pequenas, né? Então, assim, é difícil você fazer amizade com a vizinhança, tem muita gente em volta, mas não se compara ao convívio que a gente tinha lá com 2, 3 vizinhos que moravam, né, na mesma rua, né? Era bem difícil. Tarde da noite você podia ir lá bater no portão ou tocar o telefone, se precisasse, né, para alguém levar no médico ou pedir comida ali, um açúcar que tivesse faltando em casa, né, para não ter que pegar o carro, sair lá no mercado, né, para fazer esse tipo de coisa. Aqui é diferente. Eu tenho um vizinho aqui do meu lado que eu não tenho essa liberdade, por exemplo, de repente, se eu precisar, né? É diferente, né? Tudo bem, a gente se conhece, se cumprimenta, mas não é uma intimidade, né? Não favorece essa intimidade, essa convivência, né? Se Então, tratando de comparação, é isso.
Entendi. Marquinhos, pegando um gancho aí no que a Solange falou, a gente pode entender que um pouco pode ser o porte da cidade, um pouco pode ser também as preocupações, igual ele elencou, né, com relação à segurança, com relação a outras situações, né? E isso acaba favorecendo, então, um individualismo nas relações, né? Sim, com certeza. Que a gente, para mim, parece assim que a toda uma sociedade que vive, né, nessa correria, né, que se dizem, que há tudo um forte compromisso de, me parece assim, que de uma competição, né? Uma competição assim de poder tem que estar à frente, tem que estar em evidência, tem que eu preciso fazer isso, fazer aquilo, né? E investir nisso, investir em mim mesmo e assim corremos esse risco de perdendo os laços familiares, né? Perdendo os vínculos, perdendo a tradição, né? Da família se reunir, partilhar, corre esse grande risco devido a essa exigência, né? Assim, que a gente pode dizer assim, eu me sinto exigido, porque a toda uma sociedade faz dessa maneira, né? Eu não vejo mais as famílias se reunirem como eu via há uns tempo atrás, quando eu não morava aqui. Eu já não vejo mais aquela tradição de se reunirem, de partilharem, né, sendo vizinhos, não sendo parentes, mas sendo os vizinhos, e se reunirem. Eu já não vejo mais isso aqui onde eu moro. Então, eu posso também ir perdendo esse meu laço familiar e trazendo essa formação, assim, como se diz, né, uma formação diferente para os meus filhos, né? Corro esse grande risco de trazer a individualidade para dentro da minha casa, né? Essa É, competição para dentro de casa. isso. Então a gente pode ver, né, entrando até nesse tema do individualismo e do regionalismo, né, de onde nós viemos, né, de cidades diferentes. Então, nós podemos até dizer que o diferente, a pessoa que mora numa outra cidade, vem para uma cidade maior, por exemplo, ela tem muito a contribuir também com relação à vivência, com relação à família, né? Porque é a mesma coisa eu também vim do interior do Paraná para cá. Então são experiências que a gente vai trazendo de vida. Então, também era uma cidade pequena, também tinha um convívio diferente do que a gente tem hoje. Mas eu vejo que a gente pode, aquilo que nós vivemos como positivo, a gente pode lançar também onde nós estamos, né? Para que as pessoas também possam ir aos poucos experimentando isso também, né? E um ponto importante que você trouxe, passar isso para os nossos filhos também, né? Porque quem é já de uma cidade maior, já com uma criação aqui, pode estar vivendo uma situação sem muito parâmetro, né, de comparação, porque foi a experiência que teve, né? Então, olha como a experiência de uma migração, por exemplo, podemos dizer que somos migrantes aqui, favorece, né? É verdade, Du. E é muito interessante, né, isso que você trouxe, migração. Porque o Papa Francisco, nesse capítulo 2, ele fala assim: as migrações constituem outro sinal dos tempos, que deve ser enfrentado e compreendido com todo o seu peso de consequência sobre a vida familiar. Aí ele continua dizendo assim: quero sublinhar que a atenção prestada aos migrantes é um sinal do espírito. Então, diante dessa realidade, né, Solange e Marquinhos, que vocês trazem, que na verdade são valores. Marquinhos e Solange têm valores, né? Você, ouvinte, não sei se você conseguiu perceber isso, eu percebi isso neles. Vocês têm valores. Qual é o valor? O valor do acolhimento, né? O valor do acolhimento misericordioso, aquele que se abre e aquele despojar-se também, né? Eu não me importo de sentar embaixo de uma árvore, mas eu quero estar com meu vizinho, eu quero estar com aquele que é próximo de mim, né? E diante disso, Solange e Marquinhos, vocês já tiveram alguma experiência de acolher alguém na casa de vocês, ou de serem acolhidos por alguém?
que vocês queiram partilhar conosco? Ah, sim, Malu, eu já tive uma experiência, né, alguns anos atrás, lógico, assim, bem antes de casar, de conhecer a Solange. Sim. A minha família, os meus pais, nós morávamos em uma casa bem grande lá em São José dos Campos, né? A gente estava, graças a Deus, com a vida bem assim ajustada financeiramente, meu pai trabalhando, e tava tudo ok com a nossa casa. E diferente, estava com a minha família, uns primos nossos daqui de Mojimirim, que eles estavam passando por situação de desemprego e uma família toda, né, assim, sentiu essa necessidade de ser acolhida, né, de prestar. Meu pai viu a necessidade de acolher eles. E nesse momento, eles fizeram isso. Eles saíram de Mojimirim e foram morar em São José dos Campos, na nossa casa. E nós dividimos ali a nossa casa, né? Dividimos os cômodos, Olha que separamos. Ó, beleza! foi bem interessante. Foi assim, né? Aqui, ó, dessa parte para lá é de vocês, essa parte para cá da casa é nossa, né? A cozinha e a sala é de todo mundo, e o banheiro, né? Coletivo. Coletivo. E foi numa harmonia assim tão gostosa, sabe? A casa cheia, né? E a casa Entendi. cheia de gente ali, sempre tinha sempre uma história diferente, sempre, né, um assunto diferente, uma partilha, uma convivência Era uma casa calorosa. calorosa, uma convivência fraterna, assim, que eles não se sentiram, né, nem um pouco humilhados, né, assim, como se diz, assim, envergonhados de estarem com a gente, e nós muito menos, né, sentimos assim incomodados, porque isso aí isso eu aprendi com meu pai e com a minha mãe, né, de ver esse acolhimento deles com a família dos nossos primos, né, e como meu pai acolheu, como ele se doou ali, né, e nas necessidades deles naquele momento, e mais isso, graças a Deus, eles se recuperaram, né? Passamos por esta fase e hoje a nossa união é maior ainda, né? Agora a gente, né, as nossas indas e vindas para Mojimirim na casa deles, e eles na casa dos meus pais é direto isso, sabe? É um acolhimento de dar inveja, sabe? É algo muito bonito É. de se ver. Na verdade, vocês criaram vínculos afetivos, né? Sim, Olha que beleza. posso dizer assim, né? Eles são primos segundos meu, né? Primo segundo, e daí, mas pra gente é como se fossem nossos irmãos, sabe? Não Olha que são primos, maravilha. não são primos, são irmãos. Realmente são irmãos. Então a gente pode dizer que o acolhimento, né, ele foi um antídoto, ele é um antídoto, ele é um remédio, vamos dizer assim, para que a gente consiga fugir, né, para que a gente consiga trabalhar dentro de nós, na realidade que nós vivemos, essa cultura que o Papa fala, né, que é a cultura do provisório, a cultura do individualismo, né, onde aquilo é meu, são os meus desejos, os meus interesses que precisam prevalecer, né? E para conseguir caminhar com isso, acho que o exemplo que vocês estão nos trazendo é um grande remédio, né? Para fugir dessa situação individualista, né? É isso mesmo, né? E também, assim, me recordo, né, desse fato, né, acolhedor, vamos dizer assim, que aconteceu também na família da minha avó materna, né? Os meus tios, que hoje moram aqui em Campinas, eles eram todos do Paraná, né, de cidade mesmo, como fala, eles cuidavam da agricultura mesmo, de plantação, de lavoura, né? A gente chama de roça, né? Eram lá da roça mesmo, moravam nesse sítio, era sítio que fala, né? E assim, e depois, né, com o crescimento, né, dos meus tios e tudo, né, ficando adulto, precisando, né, trabalhar, querendo, descobrindo, né, outros horizontes, assim, podemos dizer, né, também houve esse interesse de procurar a cidade grande, né, que eles chamam. E uma tia minha se casou com um campineiro, né, aqui, e ela
acabou que depois acolheu a irmã mais nova, e ela veio morar aqui com esse casal e tal, e foi ficando assim, de repente veio um, depois viu que, né, o trabalho deu certo e quis trazer o outro, né? Aí já precisou mudar de casa, alugar uma outra casa. De repente a minha avó também falou que ela já era viúva nessa época, né, com todos os filhos. E ela falou: não, vamos todos. Né? Eu soube até dessa história tem poucas semanas. Uma tia minha compartilhou isso. E ela falou: minha mãe, né, alugou lá um caminhão e colocou todo mundo dentro. Ela me contou os detalhes, né, que nem poderia, nem conseguiria contar aqui, mas tudo que eles tinham, né, que não era muita coisa, mas tudo dentro do caminhão, lá de Venceslau Braz. Estamos falando de, eu acho que 12 ou 13 horas daqui, né, de carro. Imagina num caminhão de mudança, né? E veio, se instalou aqui e, e acabaram ficando, né? Primeiro a minha tia casada acolheu, veio um, veio outro, e outro veio vindo, e acabou que depois uns primos meus também vieram morar com a minha avó. Eu sei que assim, a minha avó acabou acolhendo todos da família, né? Ou uma vez um, depois o outro, e assim, começava a estudar, começava a trabalhar, já conseguia alugar ali um quartinho, uma casa, e veio trazendo o pai, a irmã, o tio. Eu sei que hoje estamos todos aqui em Campinas, né? Não tem mais ninguém nessa situação assim rural ou distante. Acabou que todos estão aqui na cidade grande, mas assim, um ajudando o outro. Mora Para aqui, isso, mora no. Isso. então, é preciso uma grande decisão, né, Solange? Precisa, Decisão de, porque não é fácil. decisão de perdoar, decisão de ter mais paciência um com o outro, decisão de Isso. reconciliação na hora dos atritos, né? Decisão de sacrifício, porque o amor também é sacrifício, né? O viver em família também exige de nós sacrifícios, né? Então, olha que bonito, uma decisão de estar junto e como o apoio de um e de outro favorece passar pelos momentos difíceis que muitas vezes nos visitam, né? É interessantíssimo, né, Solange Martins, o Papa falando, né? Quero sublinhar que a atenção prestada aos migrantes é um sinal do Espírito, né? O Dudu falando sobre sacrifício, sobre reconciliação, sobre paciência, perdoar, tudo isso é fruto do Espírito Santo, né? Então, o acolher o outro, essa abertura do acolhimento, o Espírito Santo agindo, não para só no acolhimento, vai avançando, né? E é muito interessante a partilha de vocês dois, né? Porque vocês falam sobre acolher a própria família, né? Mas nós sabemos, na situação que está o mundo de hoje, né? Quantas pessoas, né, que são frutos de situações de guerra, de perseguição, de pobreza, de injustiça, de desemprego, e que precisam também ser acolhidas, né? Então, que esse Espírito Santo, né, nos dê a graça de um coração que inicia aí, no acolhimento, né? Então, que o Espírito Santo nos dê este dom, né? Porque eu posso acolher um familiar, mas que o Espírito Santo nos dê a graça também de ir além, né? De acolher aquele que eu não conheço, né? Isso. Uhum. Que é uma situação de guerra, uma situação de perseguição, de pobreza, de desemprego, né? Então, que o Espírito Santo nos dê a graça de, né, mergulhar em águas mais profundas, né? Exatamente. E como nós comentamos, né, no início do nosso encontro de hoje, o tempo passa muito rápido, né? Nós poderíamos ficar aqui horas e horas falando, tem muito assunto para abordar, um testemunho maravilhoso de vocês, uma conversa gostosa. Então, o que eu queria reforçar, né, uma parte que eu achei muito interessante nessa exortação, né, que o Papa dá um puxãozinho de orelha na gente, mas é um puxão de orelha importante. Porque ele nos diz assim, né, que não basta nós denunciarmos os erros do mundo, mas é preciso também falar, dizer, demonstrar, testemunhar a beleza do matrimônio. Então, isso que nós fizemos hoje, essa pequena partilha que vocês trouxeram, é testemunho disso. É testemunho de um amor de família, é um testemunho de um respeito de família,
é um testemunho de um sacrifício em família para o bem de todos, né? É um testemunho de acolhimento, é um testemunho de afeto. E não é que não tenha diferenças, com certeza tem diferenças, né? As nossas famílias têm diferenças entre si, né? Um tem um temperamento, outro tem outro temperamento, um aborda de um jeito um assunto, outro aborda de outro, mas é importante estarmos juntos, né? Então, eu queria reforçar para vocês, né, Marquinhos, Solange, um reforço também para mim, para a Malu, e para você que nos ouve, né? Testemunhe a beleza que é o seu matrimônio. Testemunhe as dificuldades, mas testemunhe também as vitórias. Testemunhe. O mundo precisa hoje que nós, como famílias, nos levantemos e testemunhemos a ação de Deus, a beleza que é o sacramento do matrimônio, as dificuldades que nós vivenciamos, sim, mas as vitórias em Deus. As riquezas, as riquezas, né? Que nós possamos testemunhar toda essa realidade, né? Porque o mundo está cansado de tanta notícia ruim, né? Vamos dar notícias boas, né? Vamos dar notícias boas. Notícias, as alegrias, né? Exatamente. Não que a gente vai ser alienado, né? As dificuldades, não. Mas como nós enfrentamos? Acho que o testemunho de vocês, esse breve testemunho aí, é um grande exemplo, né? Um grande sinal de como vivenciar na simplicidade, né? Estar próximo ali, sentar no chão, tocar um violão, conviver numa harmonia pura, numa harmonia que favorece o crescimento do outro, né? E é interessante, né, Marquinhos e Solange, que você não gasta nada, né? Não teve um gasto para isso. Ali não. Debaixo daquela árvore ali, o máximo que a gente investia era o que já estava, ou um bolo assado ali, um café. Ai, que delícia. Café. É sério, gente, sabe? Eu quero. Está aberta o convite, fique à vontade. Opa, eu vou. Fica a dica, né? Plante uma árvore. Plante uma árvore e semeie amizades. Amizades de Deus. Só não espere essa árvore crescer para ela tomar o café, porque daí vai demorar um pouco. Mas pode vir planta a árvore em algum lugar e venha tomar o café, que é mais prático. Mas a árvore requer cuidado, né? A gente planta e vai sempre lá colocar água, né? Vai regar, né? Certíssimo. Então, reforçando, né? Fica a dica novamente. Leia a exortação, divulgue para outras famílias, você que nos escuta, né? Divulgue para outras pessoas, para escutar esse bate-papo nosso. Lembrando que você pode ouvir esse bate-papo aí nas mídias, né? No Spotify, no YouTube, no Deezer, no Anchor. Se você quiser também, pode mandar um e-mail para nós, né? casaiscnpaulinia@gmail.com. casaiscnpaulinia@gmail.com. Manda uma pergunta, uma sugestão de um tema, um elogio, qualquer coisa, na medida do possível nós vamos respondendo, tá bom? A gente precisa caminhar para um encerramento, né? Que pena! Mas é rápido, hein? Tá tão Passa muito rápido. Então, é verdade. Convido vocês, então, a rezarmos, né? Marquinhos e Solange vão rezar para nós a oração à Sagrada Família. Sim, vamos fazer, né? Eu e a Solange, nós vamos estar rezando essa oração, né, tão bonita, a oração da Sagrada Família. Jesus, Maria e José, em vós contemplamos o esplendor do verdadeiro amor. Confiantes a vós nos consagramos. Sagrada Família de Nazaré, tornai também as nossas famílias lugares de comunhão e cenáculos de oração, autênticas escolas do Evangelho e pequenas igrejas domésticas. Sagrada Família de Nazaré, que nunca mais haja nas famílias episódios de violência, de fechamento e divisão, e quem tiver sido ferido ou escandalizado, seja rapidamente consolado e curado. Sagrada Família de Nazaré, fazei que todos nos tornemos conscientes do caráter sagrado e inviolável da família, da sua beleza no projeto de Deus. Jesus, Maria e José, ouvi-nos e acolhei a nossa súplica. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe. Até o próximo episódio. É isso aí. Sol e Marquinho, amamos vocês.
Nós Amém, também, isso. obrigada pelo convite, né, pela confiança, e que Deus nos abençoe, né, e nos torne, assim, famílias do céu mesmo aqui na terra, né, para testemunhar essa bênção e alegria que é ser de Deus. Amém. Deus Amém. abençoe vocês, a família de vocês, os filhos, né? Sim, Uma bênção pra gente, vocês.